Bem-vindo às notícias do Falun Gong, diretamente da China e ao redor do mundo, do website do Minhui. Os destaques dessa semana são: eventos recentes do Falun Dafa na Ucrânia, França e Alemanha. 38 praticantes do Falun Gong na China foram condenados à prisão em abril de 2019 por se recusarem a renunciar à sua fé. Rússia, apresentando o Falun Gong em um evento da juventude e em uma exposição de artes. O filme A Lista Negra estreia na Sérvia apesar de censura governamental. Formandos e familiares da Universidade Estadual de Ohio conhecem o Falun Dafa no dia da formatura. Austrália, líderes da comunidade elogiam a perseverança dos praticantes do Falun Dafa. Agora vamos ouvir as notícias. Eventos recentes do Falun Dafa na Ucrânia, França e Alemanha. Todo verão, na temporada de férias, os praticantes do Falun Dafa ao redor do mundo realizam diversos tipos de atividades para apresentar a prática de meditação e conscientizar o público sobre a perseguição contra a prática pelo regime comunista na China. Eles podem frequentemente ser vistos distribuindo folhetos, demonstrando os exercícios do Dafa, expondo cartazes informativos e coletando assinaturas. Ucrânia. Praticantes na Ucrânia se reuniram na capital Kiev entre 31 de maio e 2 de junho, onde realizaram uma série de eventos públicos e se reuniram para uma conferência para compartilhamento de experiências no Falun Dafa. Victoria, que pratica o Falun Dafa há 20 anos, disse aos transeuntes que o Falun Dafa a tornou mais paciente e calma. Tornei-me mais gentil com as pessoas e sempre procuro entender seus pensamentos. O mundo inteiro precisa dos princípios verdade, benevolência, tolerância, disse ela. Paris, França. Durante anos, os praticantes em Paris realizaram eventos quase todos os fins de semana na Praça dos Direitos Humanos, em frente à Torre Eiffel, uma das atrações mais visitadas do mundo. Etui Sandrine, uma francesa, expressou preocupação com as violações dos direitos humanos na China. Ela disse: "A economia chinesa se desenvolveu muito e há muita cooperação entre a China e a França. Mas eu não tinha ouvido falar sobre a perseguição até que vi os expositores informativos hoje." Como ela é cristã, ela já havia ouvido falar da perseguição das religiões na China, mas não sabia sobre a perseguição ao Falun Dafa. Ela assinou a petição para condenar o crime. Hamburgo, Alemanha. Praticantes em Hamburgo realizaram um evento do Dia da Informação do Falun Dafa na ponte Hezendamm, no último sábado. Aida, uma residente local, ouviu falar sobre a extração forçada de órgãos de praticantes na China. "Estou muito triste", disse ela. "É perturbador quando vejo os fatos mostrados nos expositores. Eu não posso acreditar que ainda está acontecendo. Essa perseguição nos priva de liberdade. Somos todos pessoas livres para nos expressar. Continuem um bom trabalho de conscientizar o público. Essa é a única maneira pela qual a perseguição será detida. Este evento mudou minha visão do mundo." – 38 praticantes do Falun Gong na China foram condenados à prisão em abril de 2019 por se recusarem a renunciar à sua fé. De acordo com informações compiladas pelo Minhui.org, o mês de abril de 2019 registrou 38 novos casos de praticantes do Falun Gong condenados à prisão pelo sistema judicial do Partido Comunista Chinês. O Falun Gong, conhecido como Falun Dafa, é uma prática espiritual de exercícios baseada nos princípios verdade, benevolência e tolerância. Desde que o PCC começou a perseguir a prática em julho de 1999, muitos praticantes na China foram presos, torturados, submetidos a trabalho forçado e extração forçada de órgãos.
Os praticantes foram condenados por aumentar a conscientização sobre a perseguição, incluindo a distribuição e envio de materiais informativos sobre o Falun Gong, bem como remoção de pôsteres que difamam a prática. Esses praticantes sentenciados vêm de 14 províncias e municípios da China, com as províncias de Henan e Shandong registrando o maior número de sentenças. Os prazos de prisão variam de 6 meses a 10 anos, com uma média de 3,5 anos. Devido ao bloqueio de informações do Partido Comunista Chinês, o número de praticantes do Falun Gong que foram condenados não pôde ser informado em tempo real. Por isso, nem todas as informações estão prontamente disponíveis. Entre os 38 casos, 16 praticantes foram extorquidos pelos policiais ou foram multados pelo tribunal em um total de 249 mil yuanes, com uma média de 15.563 yuanes por pessoa. 6 dos praticantes idosos têm 65 anos ou são mais velhos. Os 2 praticantes mais velhos, com idades de 78 e 76 anos, receberam 2 e 3 anos de prisão, respectivamente. Rússia, apresentando o Falun Gong em um evento da juventude e em uma exposição de artes. Os praticantes do Falun Gong na Rússia participaram de um evento comunitário em São Petersburgo para apresentar a prática aos jovens no início de junho de 2019. Eles também realizaram a Exposição Internacional da Arte de Zhejiang na cidade de Tomsk. Os praticantes do Falun Gong foram convidados a participar do evento juvenil Coração Puro, em São Petersburgo, onde ensinaram as pessoas a fazer origamis de flor de lótus. Demonstraram os exercícios do Falun Gong e conversaram com as pessoas sobre a perseguição do Partido Comunista Chinês contra a prática pacífica. Alguns praticantes realizaram danças em trajes chineses. Uma participante chamada Nastya disse que sentiu um campo de energia especial dos praticantes e muitos outros participantes agradeceram aos praticantes por contar sobre o Falun Gong e a perseguição. O governo local emitiu uma nota de agradecimento aos praticantes e disse que eles esperavam que os praticantes participassem de eventos futuros. A Exposição Internacional da Arte de Zhejiang foi realizada na Galeria Kartashov, na cidade de Tomsk, na Sibéria, de 10 de maio a 2 de junho de 2019. As pinturas apresentaram o que é o Falun Dafa e retrataram a brutal perseguição do regime comunista chinês à prática. Alguns visitantes deixaram mensagens no livro de visitas. Uma das mensagens dizia: "O Falun Dafa e a energia dessas pinturas acalmam as pessoas e as fazem querer se colocar no lugar dos personagens para entender o que eles passam. A parte mais inspiradora da exposição é o autoaprimoramento, cultivo. Agora quero refletir para pensar em muitas coisas de outra perspectiva. Eu sou muito grato a todos vocês. Vocês enfatizaram as coisas mais importantes." O filme A Lista Negra estreia na Sérvia apesar de censura governamental. Belgrado, a capital da Sérvia, é a cidade sede do Festival Internacional de Documentários Beldox há 12 anos. O festival desse ano assistiu à estreia de A Lista Negra, um filme sobre a perseguição ao Falun Gong na China, filme dirigido por Sara Markovic e Nikola Dragovic. A Lista Negra é uma produção sérvia que conta a história de 11 praticantes do Falun Gong que foram detidos ilegalmente pela polícia em Belgrado durante uma cúpula entre a China e 16 países europeus em 2014. Praticantes de toda a Europa viajaram para a Sérvia para conscientizar sobre a perseguição do regime chinês ao Falun Gong. Depois que a polícia sérvia proibiu suas atividades, a maioria cancelou suas viagens. Alguns foram impedidos de entrar na Sérvia depois de terem sido encontrados em listas negras. Outros conseguiram entrar no país, mas no momento em que se registraram em seus hotéis, a polícia os deteve sem explicação.
Um dos protagonistas disse que lhes foram negados seus direitos humanos básicos, incluindo contatarem as embaixadas de seus países, chamarem advogados ou ligarem para suas casas. Eles foram mantidos presos até o final da cúpula e libertados apenas depois de que o líder chinês deixou o país. Outro protagonista disse: "Eu não acredito que isso esteja acontecendo na Sérvia. Esse tipo de coisa acontece na China." Eles encontraram muitas semelhanças sobre como os praticantes do Falun Dafa são tratados nos dois países. Depois que eles foram presos ilegalmente na Sérvia, a polícia tentou esconder seu paradeiro e até negou ter algum conhecimento sobre eles. Eles também foram instruídos a assinar um documento em um idioma que não entendiam. Na China, quando os praticantes do Falun Gong são presos, eles são pressionados a assinar uma declaração de arrependimento, que serve para renunciar ao Falun Gong. Um dos protagonistas do filme, agora um cidadão da Finlândia, foi antes um refugiado da ONU, que foi preso 3 vezes na China e torturado por praticar o Falun Gong. Embora a Sérvia seja um país democrático e um membro da União Europeia, os organizadores do festival de cinema tiveram dificuldades para apresentar o filme. A mídia livre reportou as diversas tentativas do governo de cancelar o festival e o público soube da primeira tentativa de censura do cinema desde que o comunismo acabou na Sérvia em 1990. O produtor do filme disse: "Muitos profissionais do cinema ficaram indignados com a óbvia tentativa do governo de proibir o filme e expressaram seu apoio ao festival." Um alto funcionário do governo da Sérvia exigiu que a estreia fosse cancelada, citando, abre aspas, "interesses estatais mais altos", fecha aspas, em referência às relações comerciais com a China. Um organizador do festival escreveu em resposta, abre aspas, "Não pode haver nada mais alto do que a liberdade de expressão, especialmente em 9 de maio, o dia do antifascismo", fecha aspas. O filme finalmente estreou para um auditório cheio em um local privado. Assentos adicionais tiveram que ser colocados para atender à demanda, e mesmo assim, alguns espectadores tiveram que sentar-se nas escadas. Depois de uma estreia mundial bem-sucedida, mais 3 exibições foram realizadas no festival, sem mais interferências do governo. Alguns membros da audiência disseram que a interferência da embaixada chinesa na exibição os convenceu de que as atrocidades apresentadas no filme são verdadeiras. Formandos e familiares da Universidade Estadual de Ohio conhecem o Falun Dafa no dia da formatura. Os praticantes do Falun Dafa se reuniram no campus da Universidade Estadual de Ohio, OSU, em Columbus, no dia da formatura, 5 de maio de 2019, para aumentar a conscientização sobre a prática de meditação e sua perseguição pelo regime comunista na China. No caminho da cerimônia, muitos formandos, junto com seus familiares e amigos, incluindo centenas de famílias da China continental, tomaram conhecimento do estande do Falun Dafa. Os praticantes parabenizaram os formandos enquanto distribuíam panfletos e flores de lótus de papel. Muitas pessoas começaram a ler os folhetos a caminho da cerimônia e algumas pediram mais folhetos ou flores de lótus para dar aos outros membros de suas famílias. Alguns pararam para conversar com os praticantes e conhecer mais sobre o Falun Dafa. O estande e os cartazes do Falun Dafa foram colocados estrategicamente perto da Biblioteca Thompson e seu monumento do renomado ex-presidente da OSU. Tradicionalmente, os formandos vão a este local para tirar suas fotos de formatura. Uma mãe com seus 2 filhos estava esperando lá. Ela disse que seu menino ficou intrigado com as flores de lótus de papel. O praticante deu a cada um deles uma flor e um folheto para a mãe, explicando a prática do Falun Dafa e seus princípios, verdade, benevolência, tolerância. A mãe agradeceu pelas informações e pelas flores. Muitos formandos, pais e membros das famílias chineses e ocidentais pararam para ler os cartazes dos praticantes. Alguns visitantes chineses pegaram cópias do jornal Minhui, enquanto alguns tiraram fotos do estande à distância, talvez surpresos em ver o Falun Dafa sendo praticado livremente em um campus universitário dos Estados Unidos, uma visão que não pode ser vista na China devido à perseguição.
Austrália. Líderes da comunidade elogiam a perseverança dos praticantes do Falun Dafa. As celebrações do Dia Mundial do Falun Dafa na Austrália no mês passado receberam muito apoio em forma de cartas, proclamações e discursos em eventos elogiando os praticantes do Falun Dafa por aumentarem a conscientização sobre a perseguição enquanto ofereciam os benefícios da prática às suas comunidades. O prefeito da cidade de Parramatta, Andrew Wilson, apresentou a carta de apoio e proclamação da cidade aos praticantes do Falun Dafa. A carta reconheceu o 27º aniversário de introdução pública do Falun Dafa, desejou ao Mestre Li um feliz aniversário e elogiou a contribuição do Falun Dafa para a comunidade local. Estamos muito orgulhosos de sua contribuição, disse o prefeito Wilson, bem como do esforço que vocês fizeram para melhorar a beleza e a prosperidade dessa cidade. Eu tenho apoiado o Falun Dafa por cerca de 10 anos. Eu vi que eles são pessoas muito boas. Eles não precisam de muito. Eles apenas estão pedindo a liberdade de crença que todos deveriam ter. Ele disse que estava grato ao Falun Dafa por trazer energia positiva infinita para a cidade. O candidato de Parramatta, Charles Kamenzuli, do Partido Liberal da Austrália para o Parlamento Federal, disse: Tenho a sorte de conhecer os praticantes do Falun Dafa. Eu tenho seguido o Falun Dafa por mais de 10 anos, começando com a perseguição inicial até o mais recente crime exposto do PCC, da extração forçada de órgãos de praticantes vivos do Falun Dafa. Ele disse que aprendeu que o Falun Dafa se espalhou na China de 1992 a 1999, atraindo 100 milhões de pessoas para a prática. Ele acredita que a propagação rápida do Dafa foi definitivamente porque a prática é positiva e eficaz. Ele lembrou que o governo chinês elogiou o Dafa quando foi tornado público. Ele disse: Então o PCC temia que muitas pessoas estivessem seguindo a verdade, a benevolência e a tolerância, ao invés do PCC. Isso é inconcebível. O PCC é realmente malvado. O Sr. Kamenzuli acredita que os praticantes estão fazendo uma coisa muito boa. Ele descobriu cada vez mais que o Falun Dafa e seus praticantes são dignos de apoio. Então ele disse: o Falun Dafa é bom. Obrigado por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações, incluindo notícias sobre a perseguição aos praticantes do Falun Gong na China e sobre experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor, visite nosso website pt.minhui.org.